Faria uma viagem cósmica? Seres muito parecidos com as bactérias. As bactérias são os seres mais fantásticos que existem na Terra. Se você conhecer as bactérias, você vai se apaixonar por elas. De que forma? De esporos. Agora, você conhece alguma coisa perto da Terra com vida? Não, teria que vir de muito longe. Os críticos dizem que nem as bactérias suportariam uma viagem durante um tempo tão longo, talvez alguns milhões de anos-luz, em condições inóspitas como são a do espaço sideral, por exemplo, de radioatividade. Os que defendem a teoria dizem, mas, meu camarada, quem sabe vieram em carona em meteoros, aí a viagem é reduzida. Os críticos dizem, ora, nós teríamos que ter alguma evidência de vida em algum meteorito encontrado e analisado na Terra. E até então, nada foi achado. Há algum tempo, estudando 2 meteoritos, um que apareceu na Sibéria e outro no Canadá, os cientistas encontraram vestígios de bases nitrogenadas. Base nitrogenada! Eu nunca ouvi falar. Claro que ouviu. Onde é que tem base nitrogenada? Moléculas como DNA e RNA, nosso material genético. Os que defendem, oba, está aí a evidência. Os críticos dizem, meu camarada, quando esses meteoritos chegaram na Terra, a vida já havia na Terra. Eles entram com uma velocidade grande, uma temperatura altíssima, varrem tudo que encontram no espaço. Então, provavelmente esses vestígios são de seres da própria Terra. E nós não temos mais o que dizer. A teoria é aceita? Não. Ela é ridícula? Não. Faltam dados. Novas pesquisas poderão clarear e talvez ela seja aceita um dia. Vários cientistas, então, disseram, cara, vamos parar de imaginar essas coisas, vamos cair na própria Terra. Observar as condições da Terra primitiva e ver o que aconteceu. Nós achamos que a vida evoluiu ao acaso e naturalmente na Terra primitiva. Chamamos de evolução gradual de sistemas químicos. A primeira ideia foi a hipótese autotrófica. Ela dizia o quê? As primeiras células eram autótrofas, faziam fotossíntese. Por quê? Porque alimento na Terra não havia. É aceita? Não. Por alguns motivos. O vestibular cobra sempre isso. Primeiro, o oxigênio somente acumulou na Terra muito tempo depois. Segundo, vai contra tudo que a natureza faz e fez até hoje. A natureza vai do simples para o complexo. Essas células já teriam que ser complexas demais para que fizessem fotossíntese. Atualmente, tem cientistas trabalhando nessa hipótese, mas falando em quimiossíntese. Fica um grande ponto de interrogação. A teoria aceita atualmente é a teoria heterotrófica. Guarda bem esse nome, heterotrófica. O que ela diz? Que as primeiras células que surgiram na Terra eram heterótrofas, anaeróbicas e procariontes. Heterótrofas, anaeróbicas e procariontes. Essa teoria recebe o nome de um bioquímico russo chamado Oparin. Vejam, ela foi desenvolvida ao longo da primeira metade do século XX. Eu devo contar para vocês que o Oparin nunca ouviu falar em DNA, RNA, na importância do material genético. Portanto, ela foi desenvolvida sem esta informação. Como o Oparin era bioquímico, ele partiu da atmosfera primitiva. Guarda bem o que eu vou falar agora. Os vestibulares, sempre que cobrarem este assunto, pedem, segundo Oparin, qual era a atmosfera primitiva. Tinha vapor d'água, metano, amônia e hidrogênio. Vapor d'água,
metano, amônia e hidrogênio. A Terra bombardeada por raios ultravioletas. Começou a chover, descarga elétrica. É muita energia que rompiam essas ligações químicas, liberando os átomos. Esses átomos, e você sabe, nenhum átomo gosta de ficar solteiro, se ligavam e ele ficou pensando, não poderiam formar novas ligações? E aí, cara, teve um impacto. Gente, poderiam aparecer compostos como aminoácidos. E ele ficou trabalhando nessa hipótese. Os aminoácidos caíam, porque são pesados, em rochas quentes. E daqui para frente fica fácil. O próprio cientista chamado Fox fez uma experiência misturando a quente aminoácidos. Sabe o que acontece? Eles se ligam e formam proteínas. Vamos chamar de proteinoides. Esse material é varrido posteriormente por um mar primitivo, formando uma grande sopa primitiva. Geraldo, e as proteínas em água, elas viram moléculas bipolares, se ligam a outras proteínas, formando grandes complexos proteicos. Mas você sabe que a água também é bipolar. A água reagiria com esses complexos proteicos, formando um envelope, isolando o conteúdo do meio externo. A isso, Oparin chamou de coacervados. Coacervados. Aí dentro a gente tem colóides, proteína e água, e um envelope de água. Esses coacervados absorvem moléculas de fora, crescem e dividem para novamente adquirir a sua estabilidade. Ora, já lembra a célula. Segundo Oparin, a partir do momento que houve o controle dessa divisão e desse metabolismo, a gente chama de primeira célula, que o quê? Absorvia do meio nutrientes, por isso heterotrófica. Anaeróbica, porque não tinha oxigênio, e procarionte, porque não tinha núcleo ainda. Segundo Oparin, aí estão as primeiras células. Sequência, hein? Gases da atmosfera primitiva, aminoácidos, proteínas, complexos proteicos, coacervados, primeira célula. A partir desse momento, ocorre a evolução da célula. Então, guarda bem, ó. Primeira célula, heterótrofa anaeróbica. Só muito tempo depois, é claro, começa a escassear, porque parou de chover daquele jeito, e esse material começa a ser consumido no mar primitivo. É claro que vai rarear. Se as células tivessem acabado todas, a vida não existia hoje e eu não estaria aqui. Há tempo suficiente para mutações ocorrerem e aparecerem as primeiras células autótrofas, porém ainda anaeróbicas. Começam a liberar oxigênio, forma a camada de ozônio, permitindo o surgimento posterior das células aeróbicas. E só depois aparecem as células eucariontes. Há duas hipóteses para o surgimento de células eucariontes inicialmente. A invaginação da membrana plasmática, mas aí apareceram estruturas como mitocôndrias e cloroplastos que têm DNA próprio. Aí o pessoal ficou imaginando, cara, eram bactérias que entraram em células primitivas e não mais saíram daí. Então chamaram de teoria simbiótica. Hoje a gente chama de mutualística. É a mesma coisa. A turma do deixa disso chegou e surgiu a teoria mista, que diz, olha, célula eucarionte surgiu. Estrutura que não tem DNA por invaginação da membrana. Estrutura com DNA próprio, como cloroplasto e mitocôndria, por uma endossimbiose ou um mutualismo com bactérias primitivas. Assim você tem todo o histórico. Geraldo, mas isso é muito teórico. Gente, observe agora a experiência em 1953 de um garoto nos Estados Unidos chamado Miller. Por isso a experiência e a teoria passa a ser chamada de Oparin-Miller. A. Introdução no aparelho metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. B. O vapor d'água foi conseguido após a fervura da água no balão 1. C.
Com o aquecimento, os gases se deslocaram em direção ao balão 2. D. Eletrodos foram colocados no balão 2. E. No interior do balão 2, a mistura recebe as descargas elétricas, simulando os raios. F. Logo abaixo do balão 2, o tubo é resfriado por um condensador. G. O vapor de água resfriado condensa-se, simulando a chuva. H. Os compostos formados foram depositados no reservatório, um tubo em forma de U, na base do aparelho, o que simulava o mar primitivo. Você viu bem a experiência do Miller? Haja como cientista, faça ciência. Ele prova que assim aconteceu? Não. Ele prova, escute bem, apenas que a partir dos supostos gases da atmosfera primitiva, prevista por Oparin, é possível o surgimento de compostos orgânicos simples como aminoácidos. Ela só prova que a teoria é viável, mais nada. E aí? Viu bem todo o tema da origem da vida, origem de formas vivas num determinado momento, a biogênese e biogênese, e as principais teorias para a origem das primeiras células na Terra. Criacionismo, cosmogênese ou panspermia e evolução gradual de sistemas químicos, a teoria autotrófica é atual. Qual é a atual? Heterotrófica. Gente, de resto, ó, exercício. Chega à universidade quem fizer mais exercício. Um beijo do Geraldo. Tchau.